para ficar tudo certo. Gente, então boa noite. Nós estamos aqui 6 participantes, então tem 5 alunos mais a professora, né? Claro que teve bastante gente que não conseguiu entrar na aulinha. Como é que vai funcionar? Não é uma aula teórica. A aula teórica vocês já fizeram, já passaram por essa fase. É uma aula de reforço. Eu estou aqui para ajudar vocês a passarem na prova teórica, a relembrar o conteúdo da aula teórica. Então, como é que eu fiz? Eu separei, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu separei algumas questões de prova teórica do Detran para a gente conversar sobre essas questões, para a gente discutir aqui em sala de aula. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar, vocês podem levantar a mãozinha e me perguntar. Se não tiverem dúvida, eu vou tocando a aula, tá? Não vai ser uma coisa demorada, tá? É para ser uma coisa mais objetiva, porque o meu objetivo é fazer com que vocês entendam o conteúdo para passar na prova teórica, né? Eu coloquei a aula de reforço 1, porque eu nunca fiz essa aula de reforço online. Eu estava fazendo presencial, estava dando bem pouquinha pessoa, bem pouquinha gente na aula de reforço, então agora eu resolvi fazer essa online. Como hoje é a primeira aula, então tem 5 alunos só, então eu espero que nas próximas, assim, acabe motivando, né? Eu falo com antecedência quando que vai ser a aula, de repente entram mais pessoas. Primeira questão que eu separei para conversar com vocês é uma questão de legislação de trânsito, até porque a nossa prova teórica do Detran daqui de Santa Catarina, ela tem 30 questões, e a maior parte das questões, quase metade da prova, é legislação de trânsito. Então, se metade da prova é legislação de trânsito, a gente tem que estar dominando esse conteúdo. No link do meu Instagram, eu tenho alguns vídeos gravados já, que eu dou dicas de placas. Então, eu sempre falo para os meus alunos assim, ó, precisa estudar placas, vocês têm que estar dominando placa, porque às vezes por uma questãozinha de placa só vocês reprovam lá no Detran, sabe? Então, qualquer tempinho ocioso que vocês tiverem, vão dando uma olhadinha nas placas, decorem todas aquelas placas que existem lá na apostila, que tem no Código de Trânsito, para não errar placas, tá? Aí, além de placas, além de sinalização, tem toda outra parte da legislação. Essa primeira pergunta, ela diz assim, e essa questão aqui é uma questão tirada de uma prova mesmo, tá? Foi um aluno meu que foi lá no Detran, não passou e eu tenho acesso à prova por esse motivo. A gente pede uma revisão e a gente tem acesso à prova, tá? Então, nada é tirado da minha cabeça, é tudo da prova teórica do Detran. Então, a pergunta é, para que um cidadão obtenha habilitação na categoria D, é preciso, entre outras exigências, que seja maior de... Antes da gente responder essa questão, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, pegar... Opa, passei para outra. Vou pegar uma canetinha para a gente conversar um pouco. Vamos trabalhar em cima dessa questão aí. A gente precisa estar sabendo isso, tá? Para a prova. Eu vou apagar aqui as respostas, para não confundir vocês, e vou explicar para vocês, relembrar, porque isso aqui vocês já estudaram, vocês já sabem, as categorias da CNH. Tem categoria A, vou fazer um resumão aqui, tá? A gente não vai entrar com muitos detalhes, não. Categoria A, que é a categoria de moto e triciclo, que são veículos com 2 ou 3 rodas. Categoria B, que é a categoria de carro, aqueles carros que têm até 3.500 quilos de peso bruto total, ou capacidade para até 9 pessoas no total, né? Categoria C é a categoria dos caminhões. É a categoria de carga, tá? A gente associa a categoria C, categoria de caminhão, ou categoria C de carga. A categoria D é a categoria de passageiro. Ó, então a gente pensa, né? Tira pela nossa, que a gente vai fazer na primeira habilitação. Categoria B, de carro. Se a gente quer mudar de categoria, quer subir as categorias, se a gente passa para C, a gente vai transportar carga. C, de carga. Uma maior que ela, D, a gente vai transportar passageiros. E a categoria E é a categoria das carretas, né? Dos articulados. Vamos deixar assim, bem resumido, tá? De categorias para vocês. Existe um esqueminha que eu gosto de passar para os meus alunos sempre, que é como é que a gente vai fazer para mudar de categoria, para passar para a categoria maior. Vamos imaginar que vocês estão agora fazendo a carteira de habilitação, mas o pensamento de vocês está para daqui a uns anos ser motorista de caminhão.
ou motorista de carreta, né? Então, como é que a gente faz, Charlene, para passar da categoria B para uma categoria maior? Então, eu vou fazer um esqueminha aqui que eu gosto de fazer sempre para os meus alunos, para não esquecer essa questão na prova, tá? Deixa eu pegar uma setinha aqui, já pronta, que daí vai facilitar a minha vida. Existe uma pergunta do Detran, eles perguntam assim, ó, existe a possibilidade de mudar de categoria B, que é carro, para a categoria C? Existe sim a possibilidade. E essa mudança de categoria B para C, ela pode ser feita depois de 1 ano. Ou seja, quando a gente tiver 1 ano de categoria B, a gente já pode mudar para C. Aí eles podem fazer a seguinte pergunta para vocês: existe possibilidade de mudar de categoria de carro, de B, para D? Existe sim. E qual é essa possibilidade? Quando a gente tiver 2 anos de categoria B, 2 anos de carro, a gente já pode mudar direto para D, para transporte de passageiros, para os ônibus. Só que desde que a gente tenha 21 anos de idade. Então, tem esse detalhezinho aqui, que daí a gente já está respondendo agora a essa nossa questão, tá? E outra pergunta que eles podem fazer também, só para a gente finalizar o nosso esqueminha aqui, é se pode mudar de categoria de B, que é carro, para carreta. Não pode. Eu vou até colocar em letra vermelha aqui, ó. Não pode mudar direto, sabe? De carro para carreta. Para a gente chegar na categoria máxima, que é a carreta, a gente tem que passar por etapas. Ou 1 ano de C, ou 1 ano de D. Aí sim a gente pode mudar para a categoria D, sabe? Opa, para a categoria E, né? Que é a máxima, tá? Então, a gente só não pode mudar de carro para carreta direto. De carro, a gente pode mudar para caminhão. De carro, a gente pode mudar para ônibus, ok? Então, vamos ver se com essa explicação aqui, vamos ver se com esse esqueminha ali que eu coloquei para vocês, se a gente consegue acertar essa questão, né, da prova teórica. Deixa eu pegar uma borrachinha aqui e vou limpar aqui o que eu tinha feito. Então, voltando para a pergunta, para que um cidadão obtenha habilitação na categoria D, que é de passageiro, é preciso, entre outras exigências, que seja maior de... Então, deixa eu pegar uma canetinha aqui. A letra A, 18 anos, já está errado, porque a gente acabou de ver aqui embaixo, ó, no esqueminha, que para ter categoria D, tem que ter 21. Então, essa daqui, errada. Essa daqui, ó, que diz 20 anos, também está errada. Se a gente já tem certeza absoluta que para ter categoria D tem que ter 21 anos de idade, gente, nem precisa ler as outras, porque daí só confunde a nossa cabeça lá na prova. A gente vai direto nas duas que têm 21 anos, tá? Então, a nossa dúvida aqui vai ficar entre a letra... Vou até pegar uma canetinha de outra cor aqui, ó. A nossa dúvida vai ficar entre a letra B e a letra D. Então, agora a gente vai ler as duas para saber qual que é a correta. A B diz assim: ter 21 anos e esteja habilitado na categoria B no mínimo há 2 anos. Fechou. É essa a resposta correta, porque a gente tinha visto aqui, ó. Para passar da categoria B para D, então 2 anos de B, tendo 21 anos de idade, a gente pode passar para D. Qual é o erro dessa última questão, ó? Ter 21 anos e esteja habilitado na categoria B há no mínimo 1 ano. Não, habilitado na categoria B no mínimo 1 ano, aí dá o direito de passar para C, tá certo? Alguma dúvida nessa primeira questão ou tá tranquilo? Podem perguntar tudo isso aí que vai cair na prova do Detran de vocês, pode cair, né? Que vocês vão saber, sem dúvidas. Deixa eu ver, colocaram aqui no chat alguma coisa, deixa eu ver. Tá tranquilo, Alice, então fechou. Uma outra pergunta que eles podem fazer, já vamos aproveitar essa questão, né? É qual é a multa que a gente leva se a gente estiver dirigindo um veículo com a categoria incompatível? Vamos imaginar que eu estou dirigindo uma moto, pilotando uma moto, e eu estou só com a categoria B. Opa, categoria incompatível. É multa gravíssima, e além de ser multa gravíssima, tem agravante.
Como assim agravante, Charlene? O valor da multa pode ser multiplicado. Quando vocês pegarem, né? Quando vocês estiverem estudando a apostila, vocês, eu acredito que todos tenham uma apostilinha, né, para estudar, na parte de infrações, que são essas páginas verdinhas aqui, ó. Acho que não dá para ver muito bem, né? Mas quando vocês estiverem estudando infrações, vocês vão ver que tem algumas infrações que tem o agravante, sabe? Ou seja, o valor da multa pode ser multiplicado. Pois eu posso, de repente, fazer uma aulinha dessa, né? Para a gente trabalhar só essa parte de multiplicação. Mas sempre que a gente dirige com a categoria incompatível, é uma multa gravíssima, tá? E ainda vai ter o valor da multa multiplicado. Agora eu vou apagar tudo isso aqui e a gente vai passar para a próxima questão. Próxima questão de hoje também é sobre legislação de trânsito, tá? Só que é sobre o Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito são aqueles órgãos que trabalham voltados para o trânsito, sabe? Detran, Contran, Cetran, Senatran, todos aqueles órgãos lá, tá? Então vamos lá. A pergunta diz assim: todo veículo deve ser obrigatoriamente identificado por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme disposto pelo CONTRAN. Aí ali já aparece uma sigla, né? CONTRAN. A gente tem que saber que CONTRAN é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Conselho Nacional de Trânsito, nada do Meio Ambiente. CONTRAN, Conselho Nacional do Trânsito, ele é o órgão máximo do Sistema Nacional, ele está acima de todos os outros, tá? Então, ali, na primeira parte da questão, já está afirmando que todo carro tem caracteres gravados no chassi, também é reproduzido em outras partes, porque isso quem determinou foi o CONTRAN, tá? Então, essa parte, essa primeira parte, é só para meio que tentar, né, confundir um pouquinho a cabeça de vocês, tá? Mas não confundam. Agora, vamos ver a pergunta, ó. Sobre a regravação desses caracteres, é correto afirmar que eu sempre que estou em sala de aula, eu dou uma dica para vocês não errarem questões como essa lá na prova teórica, tá? Qual é a dica que eu dou para vocês? Tudo relacionado ao condutor e ao veículo, a gente sempre vai ter que fazer no DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito. Então, aqui tem alguma coisa relacionada ao veículo, tá? Então, a gente vai precisar fazer no DETRAN. Tem que ser feito por algum órgão do DETRAN. É o DETRAN quem vai ter que fazer isso, ou no caso a Ciretran, né? Mas sempre que eles perguntarem, vamos imaginar que eles perguntaram uma outra coisa, tá? Que a gente tinha um carro preto e a gente enjoou do carro preto e a gente quer pintar de branco. Pode fazer isso? Pode. A gente tem que pedir uma autorização para o DETRAN. Tudo relacionado ao veículo, carro, moto, o caminhão, ônibus, carreta, enfim, tudo relacionado ao veículo, a gente tem que se dirigir ao DETRAN. Tudo relacionado a condutor, o que seria relacionado ao condutor? Renovar a carteira, fazer a primeira carteira, mudar de categoria, tudo que a gente precisar fazer é no DETRAN que a gente faz, tá? Então, claro, né, com essa dica não dá para a gente descartar muita questão não, porque tem ali DETRAN, 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 estou vendo um monte de DETRAN ali, mas vamos ler juntos para a gente entender. Quando eu estou em sala de aula, né, eu sempre converso com os meus alunos e dou um exemplo de quando meu pai teve o carro roubado. Ele estacionou na 1001, e a 1001 ali de Campinas, né, de São José, e foi lá dentro da 1001, comprou alguma coisa, e quando ele voltou, tinham levado todo o carro dele. Ele não tinha seguro naquela época, né? Ele era entre o Natal e o Ano Novo, assim. Ele deixou para fazer o seguro no Ano Novo e acabou se dando mal, né? Depois de uns 2, 3 meses, a gente achou o carro, né? E o carro estava todo destruído, todo detonado. E esse chassi, esses caracteres, né, que são gravados no chassi, eles tinham sido apagados. Eles fizeram uma raspagem nesse número, né? Porque quando eles querem fazer coisa errada com o carro, eles fazem isso, né? Apagam para não ter registro do veículo.
Então, ele teve que se incomodar com essa questão de regravação, né? Porque às vezes a gente pergunta, poxa, mas por que que eu vou ter que regravar um caractere desse? Né? Às vezes aconteceu um imprevisto, como aconteceu com meu pai, roubaram o carro dele, ele teve que fazer toda a regravação do chassi. Tá? Então, aqui a pergunta é, se a gente precisar, né, acontecer algum problema, como esse que aconteceu com meu pai, que roubaram o carro dele e riscaram toda a numeração do veículo, né, do chassi, como é que ele fez para regravar? Claro que tem que pagar, porque tudo que faz com o Detran tem uma taxinha, tem que pagar, né? Mas vamos ler as questões então. A letra A diz assim: independe da autorização prévia do Detran. Daí já está errada. Como assim que não depende do Detran? Claro que depende, tá? Tá errada essa daqui, ó. Porque tudo que a gente tiver que fazer relacionado ao condutor e relacionado ao veículo tem que ser feito no Detran, sim. Ou empresas credenciadas pelo Detran, que é a resposta dessa que a gente vai ver agora. A letra B. Depende de vistoria realizada pelo Detran quando do licenciamento anual. Olha só o que quer dizer isso aqui. A gente vai ter que fazer, para regravar o caractere, uma vistoria só quando vencer o licenciamento. Não, gente. Para o meu pai conseguir trafegar com o veículo novamente, para não ficar irregular, ele precisou fazer a regravação de forma imediata, né? Não esperar um licenciamento primeiro para fazer uma vistoria, não. Então, essa daqui também está errada por conta dessa parte ali, ó. Não é só no licenciamento, é a qualquer tempo. Sempre que der algum problema, que tu tiver o caractere foi raspado, né? Não tá mais aparecendo, tu tem que regravar no momento que tem que regravar, no momento que aconteceu alguma coisa, algum problema, né? Alguma coisa errada. Então, é a letra C, ó. É processada apenas por empresas credenciadas pelo Detran. Tá certa a resposta. E a letra D, não é necessária a comprovação da propriedade do veículo? Nada a ver, claro que é necessária a comprovação da propriedade, né? Não tem como eu chegar lá com um carro que não é no meu nome, querer fazer a regravação do caractere. Não, tem que ser o proprietário do veículo que tem que fazer essa regravação do caractere. Ficou clara essa pergunta aí para vocês e essas respostas? Tá tranquilo? O que eu sempre comento também com os meus alunos são sobre essa palavrinha aqui, ó. Apenas e somente. São duas palavras, vou até colocar aqui, ó, apenas e somente. São duas palavrinhas que, quando aparecem, a gente já tem que ficar antenado, que nem sempre é a resposta correta, tá? Nesse caso, foi a resposta correta, para vocês verem como a gente não pode descartar. Se aparecer uma resposta que tem a palavra apenas, não descartem já de primeira, não. Fiquem atentos, fiquem ligados, que normalmente não é a resposta correta, mas nesse caso foi a resposta correta. Qualquer modificação, já até uma outra questão de prova agora que eu vou entrar para vocês, tá? Qualquer movimentação que seja feita no veículo, movimentação não, é modificação de característica original, a gente precisa comentar, precisa pedir uma autorização para o Detran, tá? E já outra questão é, qualquer modificação de característica original do veículo que não seja comunicada ao Detran é multa grave, 5 pontos na carteira, tá? Então, a gente tem que ficar atento também a esse detalhe aí. Tranquilo? Dúvida? Essa eu acho uma questão chatinha, assim, sabe? Que às vezes a gente não vê isso na aula teórica sobre regravar, chassi. Às vezes a gente fica pensando, o que que é chassi, né? Depois eu posso mandar lá no grupo para vocês a fotinho do chassi ali, que é a estrutura do veículo, tá? E vou mandar também a foto do número que tem, da numeração do veículo no chassi, tá? Para vocês ficarem meio por dentro. Mas essa realmente é uma questão meio chatinha, assim. Vamos para a próxima, então. O pessoal está respondendo ali que está tranquilo, então vamos lá. Ah, essa é de velocidade, ó. Também é uma questão de vias. Ah, também é uma questão de legislação e é sobre vias terrestres. A pergunta é: a velocidade compatível com a segurança é... Gente, ali aparece de acordo com a situação e sinalização da via, o local e a visibilidade é a resposta correta, né? Mas a letra B aparece 60 km por hora, 20 km por hora, 80 km por hora. Gente, já vou adiantar para vocês aqui uma questão que é muito importante, a gente precisa ficar atento, tá?
Velocidade compatível nem sempre ela é a velocidade máxima permitida da via, por exemplo. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar claro para vocês. A dica que eu dou para a prova teórica do Detran não é nem para a vida de vocês na prática depois, é para a teoria. Eles sempre que pedem velocidade compatível, eles vão dar 3 questões com velocidade já. Vocês vão descartar direto. Porque não tem como a gente responder que a velocidade compatível vai ser de 20, vai ser de 60, vai ser de 80. A velocidade compatível, ela sempre vai depender. Então, quando perguntarem velocidade compatível, depende. Depende do quê? Depende de situações. Quer ver? Vou dar um exemplo que vai ficar bem fácil de entender. Eu gosto de passar isso nas aulas teóricas também, porque daí o pessoal entende. Vamos imaginar que aqui tem uma rua. Deixa eu colocar uma linha aqui. Amarelinha. Ó, vou colocar uma faixa amarela, porque daí a gente já sabe que é uma via de mão dupla, duplo sentido de circulação. Tudo vira questão de prova, viu? Qualquer desenho a gente já sabe que é uma questão de prova. E aqui, ó, eu vou colocar nessa parte rosa uma escola. Deixa eu escrever que aqui é uma escola. E na frente dessa escola, é claro que vai ter a faixa, né, de pedestre. A faixa de pedestre é uma sinalização horizontal. Sinalização horizontal é tudo que é escrito, desenhado, pintado no chão, né? Ó, deixa eu colocar a faixinha aqui. Tá ficando meio tortinho, mas a gente já sabe que a faixa tá aqui. Ó, linha de retenção, que é aquela linha, né, que para reter os veículos, que determina até onde a gente pode ir, onde a gente deve parar. E normalmente, na frente de uma escola, tem placa vermelha de regulamentação, regulamentando a velocidade máxima permitida, que normalmente é uma velocidade baixa, né? Vou colocar aqui 40 km por hora. Então, vamos imaginar 3 situações. Tem essa escola, placa de velocidade máxima permitida, faixa de pedestre ali na frente. Vamos imaginar que eu estou passando num domingo, deixa eu pegar uma setinha aqui, que representa o meu carrinho, tá? Ó, tô nesse carro aqui, azulzinho. Eu estou passando num domingo na frente dessa escola. Não tem concurso, não tem eleição, não tem nada. Ou seja, não vai ter aula na escola. Então, não tem aluno ali. Então, beleza, eu posso passar 40. A velocidade compatível aqui num domingo vai ser 40 km por hora. Agora, imaginem vocês que eu estou passando numa segunda-feira, às 7h50 da manhã, e o sinal bate às 8 horas. Opa, já vai ter movimento de crianças ali. Então, a velocidade compatível na frente dessa escola já não vai mais poder ser 40 por hora, porque já tem movimento, já tem pessoas chegando, já tem crianças chegando na escola. Então, eu vou ter que trafegar menos de 40. A velocidade compatível vai ser menor do que 40. E vamos imaginar que eu estou trafegando ali, a terceira e última situação, na frente da escola meio-dia, quando bateu o sinal para sair. Gente, quando bate o sinal para sair, que abre aquele portão, meu Deus, eles vêm tudo numa ligeireza, porque vocês sabem, né? Se já foram alunos também. A hora que bate o sinal para ir embora, meu Deus, é uma parte bem boa, né? É a parte do recreio e a parte do sinal para ir embora. Eles vêm tudo que são bem loucos, a gente não consegue nem andar. Se bobear, a gente vai ter que ficar parado esperando aquela galera toda passar. Então, velocidade compatível na saída de uma escola é diferente na entrada e é diferente quando não tem aula, sabe? Então, é nesse sentido. Velocidade compatível é uma velocidade que tu vai trafegar e tu não vai se envolver no acidente. Então, a velocidade compatível sempre vai depender da situação, depende da sinalização, depende do local. Imaginem vocês que a gente está trafegando numa rodovia, a velocidade máxima é 60, mas tá cheio de buraco. Buracões, crateras mesmo na pista. Não tem como eu trafegar 60. Eu vou trafegar uma velocidade compatível, tá? Então, essa pergunta, a resposta correta... Opa, deixa eu voltar aqui. A resposta correta é a primeira. A velocidade compatível, ela nunca vai ser dada numa velocidade de quilômetros por hora. Já descartem. Tá? Não tem como eles dizerem para vocês a velocidade compatível, gente, é 30. Não, porque na BR não vai ser uma velocidade compatível a 30, né? Então não tem como ser estabelecida em velocidade ali, quilômetros por hora. Vai ser sempre uma explicação de velocidade compatível, tá? Tranquilo? Vamos para a próxima. Ver o que que tem mais aqui.
E eu acho que essa é a última. A última questãozinha, então, para não ficar muito cansativo, mas é só para dar um gostinho para vocês. De vez em quando eu vou fazer umas aulinhas, tá? É de legislação também, sobre equipamentos obrigatórios. A pergunta é: são exemplos de equipamentos e sistemas do veículo para se evitar situações de perigo e acidente? Vamos lá. Letra A, cone. Cone é um equipamento obrigatório? Pneu sobressalente é. Pneu sobressalente é o pneu reserva, o step, né? Então, mas só que como cone não é, a letra A tá errada. A letra B, freio, retrovisor e iluminação. Aí tem gente que pergunta, Charlene, mas freio não é equipamento obrigatório. Mas aqui, ó, equipamentos e sistema do veículo. Então, quando vocês fizerem a aulinha lá de mecânica básica, vocês viram que o veículo tem os sistemas. Sistema de freio, sistema de iluminação e os retrovisores são equipamentos obrigatórios. Então, na própria pergunta, eles já querem saber de equipamentos e sistemas. Então, a resposta correta é, sem dúvida nenhuma, a letra B. Mas vamos ler a letra C, né, para descartar. A letra C tem cinto de segurança, ok, equipamento obrigatório. Agora, lataria, não. Lataria faz parte do veículo, né? Precisa ter, mas não é um sistema e também não é equipamento obrigatório. Letra D, protetor do motor, e farol de milha, não. O farol de milha, gente, ele é diferente do farol de neblina, tá? O farol de milha, ele só pode ser usado como se fosse a luz alta. Ele só vai poder ser usado numa via não iluminada, desde que não tenha ninguém na frente, desde que não venha ninguém no sentido contrário, sabe? Ele é um farol a longo alcance. Então, tem muita gente que diz assim, o farol de milha é proibido. Não, é permitido o farol de milha, só não pode ligar ele, né? Acender ele dentro da cidade, tá? A gente só pode acender ele fora do perímetro urbano. Para completar, eu vou explicar para vocês, na apostila tem, lá no finalzinho da apostila, todos os equipamentos obrigatórios, tá? Seria legal a gente fazer uma aula só de equipamento obrigatório, porque tem uns equipamentos que já não existem mais, já não são mais obrigados, e o pessoal ainda acha que é. Por exemplo, extintor de incêndio. Extintor de incêndio não é mais obrigado no carro pequeno, só é obrigado agora para os veículos maiores, tá? Então, tem outras coisinhas também, outros detalhes importantes, mas para adiantar para vocês aqui, em relação a equipamento obrigatório, sempre que faltar equipamento obrigatório, equipamento obrigatório, ou ele estiver inoperante, não está funcionando, ou em desacordo com a lei, vai ser sempre multa grave. 5 pontos na carteira e a medida administrativa é retenção. Quer ver um exemplo? Eu fui pega dirigindo e a buzina do meu carro não estava funcionando. É bem difícil eles verem isso numa blitz, né? Mas enfim, vira, a buzina não está funcionando. Opa, buzina é equipamento obrigatório. Multa grave, 5 pontos e retenção. Como assim retenção, Charlene? Vai ficar retido ali na hora? Vai, mas não tem como eu arrumar a buzina ali na hora. Só se a blitz for na frente de uma autoelétrica, né? Mas aí o que que o policial pode fazer? Ele pode me dar um tempo para eu arrumar a buzina e mostrar para ele a buzina funcionando. É o que normalmente eles fazem com carro rebaixado que não está legalizado. É o que eles fazem quando tem película que é proibida. Eles retêm o veículo ali até tirar a película, sabe? Mas, para a prova teórica do Detran, se vocês lembrarem, faltou equipamento, ou tem o equipamento, mas tá estragado. Por exemplo, eu tenho o limpador de para-brisa, mas ele não está funcionando. É multa grave também. E além de multa grave, retenção, tá? Então, faltar, estar inoperante ou estar em desacordo vai ser sempre multa grave e retenção. Vai ficar retido até solucionar o problema, mostrar para o policial que tu solucionou. Ai, falei muito rápido, gente, falei, né? Meu Deus do céu, ó, engatei uma primeira aqui e fui. Mas é porque, como eu tô num Zoom que é particular meu, ele não tem muito tempo. Ele já tá dando aqui que eu tenho só 2 minutos de reunião. Ficaram com alguma dúvida da aula ou não? Foi tranquilo, foi um pouquinho esclarecedor, assim. A cada pouco eu vou fazendo uma aulinha dessa, tá? Pra gente corrigir de 4 em 4, de 5 em 5 questões. Tá tranquilo?
Estão fazendo as questões lá que eu estou mandando? Façam. Quanto mais questões vocês fizerem, melhor vocês vão na prova teórica do Detran. E outra, eu estou ali no WhatsApp, nem sempre eu consigo responder na hora, tá, gente? Porque eu trabalho numa escola o dia inteiro. Mas sempre que vocês tiverem dúvida, se vocês estiverem estudando, eu estou fazendo uma questão tal, e tem dúvida, imaginem vocês se vocês estão fazendo lá, sei lá, meia-noite a questão, que às vezes é no horário de vocês, né? Estão fazendo as questões, tem dúvida, me manda naquele horário mesmo. Eu não vou responder naquele horário, provavelmente, mas quando der, eu respondo para vocês, tá? É, Ó, sempre que puder fazer essas aulinhas, ajuda, né? Era bom até ter mais tempo. Eu tô ficando agoniada com esse cronômetro aqui que tá dizendo que meu tempo tá acabando. Mas beleza, como é boa, como é rapidinha assim essa aula, então de repente dá pra gente marcar mais vezes, né? Na verdade, vou fazer isso, tá? Não demoro muito. Vou fazer os videozinhos lá no Instagram, me sigam. Eu tô mandando a provinha pelo grupo do WhatsApp que eu faço uma semana antes de vocês fazerem a prova teórica. Tá? Mas se vocês já quiserem ir pegando o conteúdo, vão me pedindo no particular. Charlene, me manda uma provinha. Eu tenho algumas provinhas de 10 questões, que é coisa mais rápida também para vocês fazerem, né? E não ficarem muito desanimados. Tá? A gente vai se falando ali no Whats, tá? Ai, que bom que as aulinhas ajudam muito. Gostei, gostei. Então tá, foi bem esclarecedor, gostei, gostei da companhia de vocês, tá, gente? Obrigada por ter vindo aqui me assistir, fiquei bem emocionada. No final a gente terminou com mais pessoas ainda, ó, gostei, tá? Então eu vou tentar marcar mais um dia de aula, tá bom? Pra gente conversar e vocês vão estudando e vão me perguntando lá, tá bom? No grupo, no WhatsApp. Obrigada pela companhia, tá, gente? Um beijo pra vocês, boa noite, tá?